Hoje eu quero conversar com você na palavra de Deus. E o nosso tema é como ser uma bênção para a minha igreja. A gente vive num período do mundo muito difícil, onde as pessoas, cada dia que passa, se sentem mais fragilizadas. É um mundo onde, se eu não gosto de você, eu vou te lacrar. Eu estou ali vendo se talvez não é aquilo que eu queria ouvir ou do jeito que acha que tinha que ser, eu pulo. E hoje eu quero conversar com você como ser uma bênção para a minha igreja, porque ao contrário do que muita gente diz aí fora, ser uma bênção, ser útil para a minha igreja é um processo que eu preciso passar para que o Senhor Jesus transforme a minha vida e eu esteja útil e pronto para o Senhor me trabalhar na minha vida através da sua palavra. Tem gente que quer ser uma bênção, mas tem muita dificuldade de deixar Deus usar. Às vezes, olha a experiência do outro e diga, puxa, eu também quero ser. Também quero que o Senhor me use. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. E eu escolhi aqui uma passagem bíblica que vai me ajudar e vai ajudar a igreja a entender melhor o assunto. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 5. Eu quero falar aqui os primeiros versos do capítulo. A minha tradução é um pouco diferente da sua, mas eu gosto dela porque retrata bem o cenário. Mas tem nada, é mesmo a Bíblia, tá? Só a tradução que é diferente. A minha é King James. Olha só o que diz. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. Obrigado, querido. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele, Jesus, observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Ele solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Versículo 4. Assim que acabou de ministrar a palavra, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe replicou Simão, mestre, tendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada. Todavia, pela tua palavra, ou confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, ou quase afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, Senhor, retira-te de mim, ou afaste-se de mim, pois sou um homem pecador.
porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenha medo. A partir desse momento, você será um pescador de homens. Amém? Amém. Você será um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia. Largaram tudo e seguiram a Jesus. Feche os seus olhos. Deixa a tua Bíblia aberta. Meu Deus, nesse momento nós estudaremos a tua palavra. E essa palavra, ela é poderosa porque ela transforma prostitutas em mulheres honestas, assassinos em homens corretos. Porque essa palavra tem o poder de transformar a vida de alguém. E eu tenho a certeza absoluta que existe alguém aqui que precisa ser transformado. Então, que da mesma forma que o Senhor transformou os homens do passado e as mulheres do passado, provoque essa transformação hoje aqui também, em nome de Jesus. Amém. Fale conosco, prepare o nosso coração e abra a nossa mente para a tua palavra, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui gosta de pescar? Tiago, eu gosto de pescar. Levanta a tua mão aí, Tiago. Eu gosto de pescar. Eu gosto de pescar. Beleza. Você gosta de pescar. Agora, quem é bom na pescaria, levanta a mão. Não é papo de pescador, não. Tiago, eu gosto de pescar, eu sou bom quando pesco. Ó, tem uns dois irmãos ali que falaram que pescam. Alguém já pescou com eles, irmão? Pode dizer? Eles pescam bem mesmo, eles, irmão? Ah, não. Ah, tá. Eles estão dizendo que são bons, né? Você que é pescador, que levantou a sua mão, eu tenho certeza absoluta que quando você se levantou, saiu de madrugada para pescar, você tinha 3 objetivos. O primeiro, todo pescador que se preze quer pegar peixe grande, é ou não é? Alguém quer pegar aqui peixinho pequenininho e tá aí? Não. Peixe grande. Primeiro princípio de todo bom pescador. Pegar peixe grande. Segundo, pegar peixe bom, queridos. Porque não adianta pegar peixe grande e o bicho ser de, né? Não ser de escama, não ser daquele que a gente come. É ou não é? Tem que ser peixe grande, peixe bom. E ele também, queridos, quer pegar muito peixe. É assim ou não é? É assim. Eu, por exemplo, gosto de pescar. Muito tempo que eu não pesco, mas eu gosto. Você tem uma ideia? Eu levei minha esposa uma vez para pescar comigo. E ela, não gasto, levei ela para pescar. E aí, você nunca pescou, você não pesca. Queridos, enquanto ela estava falando, eu peguei um bichão lá, porque eu não levo para casa, eu devolvo, né? E bichão, e ela olhou assim, e ela engoliu o que ela estava falando, e ficou toda emocionada lá que o marido dela pegou um peixão. Não é história de pescador não, isso é sério. Ela tá ali, ó, pode ver. Eu gosto, você gosta. Agora, era diferente com Paulo. Pedro, perdão. Era diferente com Simão. Porque eu gosto de pescar por esporte, para acalmar, para passear, você também. Ele era profissional da pesca. E é interessante como Deus trabalha, porque Pedro foi um dos alicerces da igreja de Cristo no Novo Testamento. E é incrível como Deus deposita em primeiro lugar um dos seus alicerces em um pescador. Isso não é à toa. E eu quero aqui em primeiro lugar deixar claro para você
Cristo conta comigo e contigo como contou com Pedro na igreja dele. Só que, queridos, para você ser um pescador e ser uma bênção na tua vida, você tem que botar na tua cabeça que quando você sair para pescar, você tem que pensar em pegar peixe grande, pegar muito peixe e pegar peixe bom. Mas, Tiago, lá fora tem um cara que está perdido lá fora. Do ponto de vista humano, ele não é peixe bom. Tem outro lá envolvido com droga. Do ponto de vista humano, não é peixe bom. Mas entenda que o peixe bom, as características para atrair um peixe bom, não sou eu quem defino, mas é o Senhor quem define. Quando ele fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque a ideia principal do mestre é que eu saísse de lá, trouxesse quem eu puder trazer para cá. Porque por pior que seja a vida do indivíduo, aqui dentro ele vai ter transformação de vida. Deixa de ser peixe ruim e passa a ser peixe bom. Eu era peixe ruim. Eu imagino que tem gente aqui que era também. Olha o tipo de peixe que você se transformou. O problema é que a gente usa o nosso critério para selecionar o peixe lá fora. Entende? A Bíblia conta que Pedro passa a noite toda pescando, mas ele não pega nada. Eu aprendo um outro ponto importante. Às vezes, quando a gente sai para pescar, a impressão é que dá que o trabalho não foi feito da forma como deveria. Eu entreguei livro missionário para todo mundo que passou ali na frente. Mas ninguém veio. Eu estou ali falando e sabe, ninguém veio. Entenda uma coisa. E eu preciso contar isso para você antes de entrar de fato aqui na palavra. A ordem que Pedro tinha era tão somente sair para pescar. Da mesma forma que o Senhor fala para Moisés, quando ele vê o exército dos egípcios vindo atrás dele, e ele fica desesperado, e aí ele se ajoelha diante do Senhor e fala, Senhor, eles estão chegando, o que eu faço? A palavra de Deus diz assim, ó, a ordem do Senhor foi o quê? Eu ordeno que o quê? Que o povo marche. Sabe por quê? Porque a ordem do Senhor é sempre olhar para frente. Amém. Então não tem como eu falar sobre ser uma bênção, sobre ser um pescador de homens, sem primeiro colocar esses dois pontos em questão. O primeiro, quem vai dizer se o peixe é bom ou não é o Senhor. E quem vai dizer quando é que a pesca acaba é o Senhor, não sou eu. Eu ouvi uma história, isso tem muitos anos, deve ter mais de 20 anos essa história. Um irmão nosso, da igreja Assembleia de Deus Madureira, estava pregando no trem. E aí estava num período ali que o pessoal não queria ouvir gente pregando no trem, e ele começou a pregar e pegaram o coitado daquele irmão. Coitado daquele irmão. Colocaram ele para fora do vagão. Expulsaram ele para fora do vagão. E a Bíblia dele ficou para trás. E ele saiu do vagão sem a Bíblia na mão, chateado e reclamando com Deus. Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Eu sou um pregador do Evangelho. As pessoas tinham que me ouvir. O Senhor me levantou para ser um pregador. Isso é um absurdo. E ele foi para casa chateado, sem a Bíblia. No domingo ele foi para a igreja determinado a reclamar com o pastor e dizer que não queria mais ser pregador do Evangelho. Enquanto ele estava no culto sentado, entra um camarada com uma Bíblia na mão. E o cara entra revoltado, com a Bíblia na mão. Olha de um lado para o outro e fala assim, eu quero falar aqui com o pastor da igreja. A igreja lá é grande, quando já foram lá, a igreja é grandona. E aí logo o diácono vê o que está acontecendo. Não, eu quero falar com o pastor da igreja. É um absurdo. O que aconteceu? E com uma Bíblia na mão. O cara, não, é o seguinte.
Eu estava passando no trem, embaixo do trem, eu sou vendedor ambulante, eu estava passando na linha do trem, de repente, alguém taca essa Bíblia na minha cabeça. Eu achei um absurdo. E eu olhei aqui dentro da Bíblia, tinha o endereço dessa igreja. E o nome da pessoa aqui, acho que foi ele que tacou a Bíblia. Eu quero falar com ele. E aí os irmãos apresentaram esse irmãozinho pregador, com o irmão que tomou a bibliada na cabeça. O irmão olhou para ele, um olhou para o outro e falou assim, mas olha, você tacou essa Bíblia na minha cabeça por quê? E aí o irmão, quando olhou aquilo, começou a chorar. E disse aí, explicou a história que deixou a Bíblia dele, alguém provavelmente no trem com raiva, jogou a Bíblia dele para o lado de fora da janela, e a Bíblia bateu na cabeça. Conclusão, aquele homem entregou a sua vida para Jesus naquele dia. Entenda, a pesca só acaba quando ele mandar parar. Pedro passou a noite inteira cansado, chateado. Ele vendia os peixes para sobreviver. Ele dependia daquilo para botar comida na casa dele. Pedro tinha família, tanto tinha família que a Bíblia conta que Jesus cura a sogra de Pedro. Sogra, ele tinha família. Quem tem comércio sabe muito bem a tristeza que é você ter que ver o cliente indo embora da tua loja e tendo que comprar com o teu concorrente porque você não tem o produto para oferecer para ele. Eu fico imaginando Pedro saindo do seu barco de manhã sem nenhum peixe, porque quando ele joga a rede e puxa a rede, o peixe que ele queria pegar, ele não pega, mas a sujeira que ele não queria, essa sujeira ele pega. E cansado, desembarcando na praia, vendo o concorrente ali, levando peixe para vender, e ele tem que pensar numa desculpa que ele vai dar em casa para a esposa para falar assim, ó, trabalhei a noite toda e não peguei nada. Só que a Bíblia conta que antes de ele ir embora, não sei se você reparou, diz que os pescadores estavam lavando as suas redes. E aqui eu destaco o primeiro ponto que eu preciso trabalhar na minha vida para ser uma bênção na minha igreja, um pescador de homens. Primeiro ponto, lave as suas redes espirituais. Tiago, não entendi, vou te explicar. Mesmo cansado, chateado, com sono, com fome, triste, a palavra de Deus diz que Pedro não vai para casa. Ele precisava limpar as redes espirituais, limpar as redes dele, trazendo para a vida espiritual. Queridos, Deus não vai conseguir usar você, não porque ele não tem poder, porque ele tem poder para qualquer coisa, mas Deus não vai te usar se você deixar suas redes espirituais sujas. O que é a rede espiritual? Rede espiritual é aquilo que suja a minha alma. Tem gente que é cheia de 9 horas. Ah, eu não gosto daquilo porque me deu bom dia. Né? Aqui não tem isso não, mas lá fora tem. Nossa, eu queria tanto ser ancião da igreja, ninguém votou em mim. Eu fico vendo gente passando por aperto. A primeira coisa que o indivíduo fala é colocar a culpa em Deus. Por que Deus? Ninguém coloca a culpa no diabo. A culpa é sempre de Deus. Por que Deus? Ei, enquanto você não limpar o teu coração, não limpar a tua mente, Deus não vai trabalhar na tua vida. Não porque Ele não quer, não, é porque você não vai deixar. Quer ser bênção? Quer que o Senhor te use na plenitude? Limpa as tuas redes espirituais. Eu não sei o que está amargurando você. Eu não sei o que está sujando o seu coração. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está com o coração apertado, está chateado com alguém. Pode ser que esteja aqui, mas está chateado com o irmão do lado. Ah, estou chateado. Ai, o irmão, nossa. Né? Vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo. Toda vez que eu me levantava para pregar na minha igreja, tinha uma irmã lá que ela se levantava, vinha na pipa. Eu sou meio lerdo para esses negócios. Eu demoro a pegar. Não sei se foi minha esposa, alguém que falou para mim, Tiago, você já percebeu que toda vez que você se levanta, a irmã se levanta e vai embora? Que na quarta vez eu percebi.
Eu levantava no púlpito para pregar. A irmã, ó, linha na pipa. Falei, pô, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Será que eu falei alguma coisa? Não, sabe o que eu vou fazer? Vou na casa da irmã. Peguei meu sogro. Falei, irmão, vamos lá na casa da irmã. Bati lá. A irmã meteu a cabeça assim pro lado de fora, assim, ó. Que é? Falei, ô, irmã querido, vim aqui falar com a senhora, visitar a senhora. Achou-se o barulho do portão aberto. Aí, vou entrar. Aí entro, né? Aí eu tô na porta assim, tô tirando o sapato, ela, nem precisa tirar, porque o irmão vai ser rápido aqui na minha casa. Aliás, nem sentar precisa. Falei, ih, rapaz, o negócio tá feio. Falei, irmão, vim aqui, percebi que a senhora tá chateada comigo. Toda vez que eu me levanto para pregar, a senhora se levanta. Ela, o Espírito Santo trouxe o irmão aqui na minha casa, porque agora o irmão vai ouvir umas verdades. Ih, rapaz. E não, eu percebi, o que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz? Né? Falei, meu Deus, já vou pedir desculpa se eu fiz alguma coisa errada. Ela é. Falei, o que eu fiz, irmã? O irmão sobe no púlpito para ficar falando mal de mim. O irmão pesquisa sobre a minha vida para falar o que eu faço de errado. Aí eu comecei a perceber. Não, que o irmão vai lá na frente só para pesquisar na minha vida mesmo para falar. Falei, não, irmã, não, eu já estou entendendo o que está acontecendo, minha irmã. Você não tem que ficar chateado comigo, não, irmã. Tem que ficar chateada com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só acho que eu tenho tempo para ficar olhando para a vida, pesquisando a senhora. Não tem tempo não, irmã. Eu sou cheio de coisa para fazer. Ali é Deus falando com a senhora, irmão. Então vamos embora. E ela olhou para mim e ela ficou pensando, meu Deus, irmão, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, misericórdia, né? Ela falou, irmão, eu já estou há mais de 2 anos com isso no coração. 2 anos, eu nem sabia. Eu nem sabia, 2 anos assim. 2 anos que eu estou assim, pensando no irmão. Quando o irmão chegava na igreja, eu falava, nossa, esse homem, como ele pode ser líder da igreja assim? Isso é um absurdo. Deus tem que fazer alguma coisa com isso, porque os homens não vão fazer. Sabe, queridos? A irmã ficava com raiva de mim durante 2 anos. E eu não tinha nada a ver com aquilo. Tem gente que é assim. Ai, eu não gosto do irmão. Ai, eu odeio o irmão Felipe. Por quê? Porque há 9 anos, 2 meses, 5 dias e 3 horas ele fez uma coisa muito errada. Cara, guarda no fundo do coração. Aí tu vai perguntar por que aconteceu? Eu não me lembro, eu sei que foi uma coisa muito horrível. Sabe? Ei, aqui ó, olha pra mim aqui ó. Quer que o Senhor te transforme num pescador de homens, que você seja uma bênção na tua casa, na tua família, na tua igreja. Limpa a rede. Amém. Tira esse mimimi, para de mimimi. Amém. Para de vitimismo. Às vezes a gente toma moca no trabalho o dia inteiro. Chega aqui na igreja, qualquer coisinha, o irmão me olhou, eu falei, para com isso. Igreja é, sabe, irmão? Olha, vou dizer para você uma coisa. Igreja é assim mesmo, irmão. Às vezes a gente se chateia um com o outro, aí daqui a pouco a gente pede perdão. É igual família, irmão. Na minha igreja tem um lema que é o seguinte: se você não serve para ser família, não serve para ser igreja. Porque em casa é assim, né? Em casa é assim. Eu tenho um irmão que ele foi, não é mais. Ele foi comandante do exército e não sei o que lá. E toda vez que eu ligava para lá, num batalhão lá para falar com ele, eu falei, eu quero falar com Guto. Aí o soldado que atendia, Guto? Quem é Guto? Eu me esquecia. Não, é o comandante Gustavo. Sabe por quê, queridos? Lá, ele pode ser comandante, mas lá em casa ele é o Guto. E se ele tirar onda, eu dou uma moca nele, porque antiguidade é posto. Entende? Entende como funciona? Então, queridos, limpa as redes, tira o que está te fazendo mal, joga fora, queridos. Ele queria ir para casa, estava cansado, com fome, chateado, com sono, mas ainda assim ele não foi embora. Ele lavou as redes dele, porque ele sabia que no dia seguinte tinha pesca de novo. Tinha pesca de novo. Porque a pesca só acaba quando o Senhor manda parar. E ele ainda não mandou.
Ele ainda não mandou, recolheu tua rede por quê? Se for para recolher rede, é só para limpar ela, depois tem que jogar de novo. Aí a Bíblia conta que, enquanto eles lavavam as redes, quem aparece no lugar? Dando um rolezinho ali pelo lugar? Jesus! A Bíblia conta que Jesus estava ali naquela praia, queridos. E não existe coincidência com Cristo. Ele sempre esteve no lugar certo, no momento certo e na hora certa, querido. E a Bíblia conta que quando ele estava lá, as pessoas queriam ouvir Jesus pregar. E Jesus não conseguia, porque as pessoas apertavam ele. E aí Jesus tem uma brilhante ideia. Incrível. Jesus olha para a praia e a Bíblia conta que Jesus escolhe, ele vê alguns barcos, mas ele entra justamente no barco de quem, queridos? De Pedro. Eu aprendo o segundo ponto importante aqui. Além de eu lavar as minhas redes, eu preciso permitir com que Jesus entre no meu barco. Tiago, como assim? Vou te explicar. Tinha um monte de barco lá, barco caro, barco barato, barco luxuoso, sei lá. Podia ter vários tipos de barco, mas ele entrou justamente no barco de Pedro. O barco de Pedro não era o mais bonito, o barco de Pedro não era o barco mais caro do lugar, o barco de Pedro não era o barco mais luxuoso, mas era o barco de Pedro. Eu aprendo um ponto importante. Quer que o Senhor te use para fazer coisas grandes? Deixa ele tomar conta do teu barco. O teu barco pode não... Você pode achar que o teu barco não é grande, que ele não é luxuoso. Senhor, mas o meu barco é todo capenga. Não interessa, é no teu barco que ele vai entrar para poder usar. Amém. Ele vai usar você. Cristo tem esse dom de transformar as coisas e as pessoas. Você sabe que um rabino, era raro um rabino ser interrogado, interpelado como Jesus foi. Ninguém ousava questionar um rabino. Porque o cara, para ser um rabino, o cara tem que estudar muito. É um negócio assim, bem brabo mesmo. É tipo, a igreja fica questionando os nossos grandes teólogos da igreja. Pastor Alberto Tim, Elias Brasil. Imagina, pastor Elias Brasil, eu não concordo. Imagina que loucura. O cara passou a vida dele estudando. Era mais ou menos um rabino. Só que Jesus era extremamente interrogado e interpelado. As pessoas, muito do que Jesus falava, Jesus era questionado. Sabe por quê? Porque um rabino ele era reconhecido pela sociedade na época, não pela a sua capacidade intelectual. Mas se você quisesse saber se o rabino era bom, você tinha que questionar os seus discípulos. Era pelos discípulos que ele era questionado. Quando os caras olhavam Jesus e via lá Pedro, Lucas, João, os caras, é isso? Esses aí que são os discípulos? Mateus, Levi Mateus, cara terrível, corrupto. Porque Jesus, não importa como esteja o seu barco, é no teu barco que ele vai entrar para poder trabalhar na tua vida. Ele entrou no barco de Pedro. E o mais legal disso tudo, Pedro cansado, com fome, chateado, Jesus entra no barco de Pedro e faz Pedro ficar dentro do barco ali. E a Bíblia conta que Jesus senta para pregar. Queridos, quem senta para pregar não tem pressa para acabar. E Pedro está ali, sentado. Eu imagino o coração de Pedro. Cara, que droga, eu quero ir embora, estou cansado, com sono, com fome. Ai, eu quero ir embora. Mas Jesus, vai embora não, senta aí. E Jesus começa a pregar dentro do barco dele. E aqui eu aprendo um terceiro ponto importante. O primeiro, deixa ele lavar as suas redes, lava as suas redes. O segundo, deixa ele entrar no teu barco. E o terceiro, queridos, Jesus fez Pedro ouvir a palavra inteira, porque Jesus sabia que é a palavra de Deus que pode transformar a vida de alguém. Sabe por que às vezes você está com dificuldade de se permitir que Cristo trabalhe na tua vida? Porque você não está se apegando à palavra de Deus. Não está se apegando à palavra de Deus. Está deixando outras coisas entrar na tua casa. Deixa a palavra de Deus transformar a vida da tua família. A tua vida. Jesus fez Pedro ouvir porque ele sabia
que Pedro seria transformado através da palavra, porque eu não conheço ninguém que tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus e não tivesse a vida transformada. Não existe, queridos. É impossível ser transformado por Ele. Não ser transformado depois que tem um encontro verdadeiro com Cristo. Jesus estava pregando a palavra para Pedro. Porque é a palavra de Deus quem transforma. E a palavra de Deus nos orienta. Eu fico vendo gente por aí tentando incrementar a palavra de Deus. Se ele falou que é sábado, não é domingo. Se ele falou que não pode, querido. Uma vez eu fui pregar na igreja grandona. Uma jovem me procurou no final do culto e falou assim para mim: irmão Tiago, me prove na Bíblia que existe diferença de pecado. Eu falei, como assim? Me prove que existe diferença de pecado. Eu falei, continua falando, irmão. Falei, irmão, roubar é pecado? Eu falei, é. E mentir é pecado? Eu falei, é. E bater em alguém é pecado? Eu falei, é. E fazer sexo com meu namorado é pecado? Se eu for casado, é. Se mentir é pecado, se roubar é pecado, se bater em alguém é pecado, se quer lá é pecado, e fazer sexo com meu namorado é pecado, então eu cheguei na conclusão. Falei, pode falar. Estava preocupado com o que ela dizia, né? Então eu decidi fazer sexo com meu namorado. Se eu sou pecadora mesmo, se eu já pequei, então decidi. Queridos, não teve nada que eu dissesse que pudesse demovê-la dessa ideia. Aí eu tentei explicar, não faz isso. Aí expliquei o efeito que se causa na mente, aquela coisa toda, que não pode, o que Deus pensa, qual é. Não adiantou, cara. Ela não queria. Não, irmão Tiago, o senhor já me ajudou. Eu já entendi. Falei, te ajudei em quê, criatura? Não, o senhor já... Queridos, fui embora chateado. Chateadíssimo, porque eu não consegui demovê-la da ideia. 7 meses depois eu voltei na igreja dela. 7 meses depois. Irmão, vocês precisavam ver que lindo. Grávida! Grávida! Sabe o que aconteceu? O bonitão pediu uma prova de amor. Uma prova de amor. Você não me ama. Nossa, você não me ama. Aí a coitada foi e deu uma prova de amor. Aí a garota engravidou. O pai dela, aqueles nordestinos brabo, não era da igreja, quando descobriu que a filha estava grávida, expulsou a menina de casa. Estava morando de favor na casa de uma irmã. Aí o bonitão olhou e falou assim: fique tranquila, eu vou criar essa criança. Eu vou dar a pensão alimentícia. A pensão, R$ 156,70. Dinheirão. Dá, irmã? Escola, são seus filhos? Tranquilo, né? 156,70? Que isso, irmã? Não é possível. Não é possível, irmã. Mas 156,70 dá? Para criar? Você que tem filho pequeno? Dá para criar? Mas o bonitão lá disse que dava. O bonitão disse que dava, queridos. E aí, ela sentava assim no canto, assim, ó. Eu tinha o hábito de pregar andando pela igreja, conversar com os irmãos. Eu parei de fazer isso por conta do Covid. Acho que eu fiquei tanto tempo pregando no Covid que eu segurei a minha onda. Mas aí, ela chorando. Quando ela me viu, começou a chorar. E eu pregava. Quando ela chorando. Quando eu chegava perto, eu me afastava, ela diminuía o choro. No final do culto, eu estava na porta cumprimentando os irmãos, ela me parou. Irmão Tiago, quero falar com o irmão. Eu falei, pode falar. E eu quase falando, né, pensando, né? Eu falei. Já viu isso? Eu disse. E aí ela sentou comigo e ela falou assim: irmão Tiago, ora por mim. Ela me contou a história que eu contei para vocês. Ela falou assim: minha vida acabou. Eu falei, que história é essa que tua vida acabou? Nada disso. Filho é uma bênção. Você agora só mudou de nível. Agora teu nível é hard. Nível é hard. A vida não acabou. Expert, é isso aí. Ultra expert. Tamanho que eu diga, cara. Então, e ela falou assim, ó.
Se eu tivesse ouvido. Ei, olha para mim aqui, ó. Se eu tivesse ouvido, eu não teria feito. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos orienta de como nós devemos andar. Sabe por que o Senhor tentou transformar? Tentou não, Ele transformou a vida de Pedro através da palavra. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola, queridos. É o nosso guia. Tem gente por aí abrindo mão da palavra de Deus, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Que história é essa, irmão? Dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser reformulada, que precisa ser reinterpretada. Que história é essa, queridos? A palavra de Deus continua sendo e será para sempre a nossa bússola, queridos. Quer ser uma bênção na igreja que você congrega? Deixa a palavra de Deus transformar você em nome de Jesus. Tenha contato com ela. Leia, ore. Busque a Deus através da sua palavra. E a Bíblia conta que ele está lá. Jesus prega. E Pedro está lá ouvindo tudo. E aí quando Jesus acaba, e eu estou acabando aqui, quando Jesus acaba, Pedro diz assim, agora eu vou para casa, né? Agora está tranquilo. Já tive que ouvir um sermão. Era quase meio-dia, querido. Imagina. O cara estava virado. Quase meio-dia. Aí Jesus olha assim, ele pensa, né? Eu vou para casa. Não tem cara que a gente disser isso, mas eu penso que Jesus pensou assim, nossa, tá pensando que vai para casa? Mas não. Jesus fala assim, agora é o seguinte, ei, agora nós vamos sair para pescar. Entende? Nós vamos sair para pescar. E aí, quando Jesus chama ele para pescar, ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? É o seguinte, você é carpinteiro. Tu entende de madeira, de fazer cadeira, de fazer mesa. Agora, o profissional da pesca sou eu. Ele está dizendo, sabe por quê? Porque ele sabia que aquele horário não era o horário para pegar peixe. Porque quem pesca sabe que se quiser pegar peixe bom, tem que horas, querido? De madrugada. Sai de casa 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, chega lá 2 horas, 1h30, 2 horas, pega a lancha, vai para o alto mar. Lá você pesca. Naquele horário não era horário. E Jesus falou assim, você vai pescar? Ele falou, não tem como pegar peixe. Mas aí ele completa dizendo assim, mas Senhor, pela tua palavra, eu lançarei a gente. Olha a palavra de Deus fazendo efeito na vida de Pedro. Pela tua palavra, eu lanço a rede. E a Bíblia conta que eles jogam a rede. E Deus é tão poderoso, tão incrível, que vem tanto peixe, que ele tem que chamar o outro barco lá. E aí bota peixe no outro, bota peixe. Era muito peixe. A Bíblia conta que era tanto peixe que quase que o barco foi a pique. Barco ia a pique, querido. Ele tem tanto peso que ele aponta para o alto assim e afunda. E aí Pedro, quando olha aquilo, ele se ajoelha aos pés do Senhor, sem acreditar no que estava acontecendo. Eu aprendo aqui, queridos, o último ponto. Você quer ser bênção na tua igreja? Quer que o Senhor te use para transformar a vida dos outros? Para sair daqui e falar do amor de Deus para as pessoas? Para que as pessoas vejam tua vida? Porque você é um sermão vivido. Eu gosto de um pregador que viveu no século XVI, XVII, que ele dizia o seguinte: pregue sempre, se preciso, com palavras. Com palavras. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, igual Moisés, lembra de Moisés quando desce do monte? 40 dias com o Senhor, desce do monte, está o povo lá, adorando a imagem lá de ouro, bezerro, e diz a Bíblia que quando o povo olha para Moisés, eles, linha na pipa, fugiram de Moisés. E imagino que Moisés olhou aquilo, não estava entendendo nada. Eles estavam com medo de Moisés porque a Bíblia conta que o rosto de Moisés brilhava. Porque ele andava com Deus e o rosto dele brilhava. E é interessante que todo mundo via o rosto de Moisés brilhando. O único que não sabia que o rosto estava brilhando era Moisés. Porque é assim que acontece quando eu me relaciono com Deus. Ele me transforma, ele me faz uma pessoa diferente. Eu viro uma pessoa diferente, queridos. Eu vivia no mundo perdido.
sem saber para onde ir. E ele me encontrou em nome de Jesus. Ele transformou a minha vida e transformou a sua vida também. Quanta gente lá fora precisa ter a vida transformada, irmãos. Não negligencia isso. Deixa Deus fazer pelos outros o que Ele fez por você. Sabe, queridos? Quando o Senhor convida Pedro para jogar a rede lá fora, Ele convida Pedro para realizar algo sobrenatural. O que é sobrenatural para você hoje? O que é impossível para você hoje? Naquele dia, o impossível era jogar a rede e pegar peixe ao meio-dia. O que está sendo impossível para você? Talvez o seu marido que não vem para a igreja, a tua esposa que abandonou você, o teu filho que está perdido nas drogas, sei lá, não sei. O que é impossível para você? Quero contar para você que para Deus nada é impossível. E aí veio o peixe. Pedro se ajoelha aos pés do Senhor e fala assim: Senhor, vai embora. Eu sou pecador. Mete o pé. Vai para casa. Eu já estou com o peixe que eu queria. É muito peixe. Peixe bom. E peixe grande. Não preciso mais. E o Senhor olha para Pedro e fala assim: meu jovem, eu não vim para ter só um contato simples, superficial com você. Eu quero ter um relacionamento profundo contigo. E aí Jesus fala para ele assim, ó: de agora em diante, amigo, você não pega mais peixe. De agora em diante, tu vai pegar homem. E o mais incrível, quando ele recebe o chamado do Senhor, a Bíblia conta que ele larga tudo e vai seguir o Senhor. Ei, olha para mim aqui, ó. Teu trabalho não é mais importante do que Deus, não. Nada nessa vida é mais importante do que Deus. Cuida da casa de Deus, que Deus vai cuidar da tua casa. Cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. E eu quero fazer um apelo para você hoje. O pessoal vai cantar. Eu não sei o que eles vão cantar, mas eu quero que você preste atenção no que eles vão cantar. Talvez eu falo para alguém aqui hoje que percebe que precisa ter a vida transformada. Tiago, eu me identifico com a dificuldade de Pedro. Eu preciso ter a vida transformada como a vida dele foi. Eu também quero ser pescador de homens. Se você percebe isso e nota que você precisa disso, eu quero fazer um apelo para você hoje. Ouça o que eles têm para cantar. E se o desejo do seu coração é que você seja uma bênção na tua igreja, é que o Senhor te use para fazer coisas que você jamais poderia imaginar. Enquanto eles estiverem cantando, fica de pé porque eu quero orar pela tua vida. Deus te abençoe.